paz do Senhor, meus irmãos. Mais um vídeo aqui no nosso canal ID. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Antes de falar a palavra, eu peço que os irmãos curtam, compartilhem para ajudar o ID para todo mundo. Se inscrevam no canal. E hoje a palavra que eu tenho para vocês é sobre tempestades. Quem nunca passou por uma tempestade? Tô falando tempestade de provas, lutas, tribulações que a gente passa ao decorrer da nossa caminhada, da nossa vida. Todo mundo já passou por uma tempestade. E ela passou, não foi? Ela não ficou. Eu quero hoje contar o que a Bíblia diz sobre a tempestade. Certa vez estava Jesus e os seus discípulos para passar para outra banda ao lado do mar. Então os discípulos foram, Jesus estava no barco com eles. Mas aqui eu também aprendo que mesmo Jesus estando no barco, não significa que a gente não vai passar por lutas, por tribulações. Mesmo assim, a gente tem que agarrar na palavra do Senhor, porque Ele falou, passamos para outra margem. Sabe, a gente tem que agarrar naquilo que Deus diz. Então os discípulos foram, Jesus também, só que Jesus estava cansado e ele dormiu na polpa do barco. Então, de repente, veio uma tempestade que eles ficaram com medo. E Cristo continuou dormindo. Mas eles eram pescadores, alguns eram pescadores, como Pedro. Não era para ter medo da tempestade, porque já passaram por tempestade. Mas significa que a gente é ser humano, a gente sempre vai ter medo. Mas se a gente conhecesse o tamanho do nosso Deus, eu acho que não teríamos medo, mas o ser humano tem. Então os discípulos, Senhor, Senhor, acorde, não te importes que nós morremos. Aí Jesus acordou e disse, E o Senhor falou assim, acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Tudo cessou. Aí eles ficaram admirados. Aí Jesus, homem de pequenas fé. Meu Pai, se a gente soubesse o Deus que nós temos, que Ele fala, o vento se acalma. Deus é maior do que a tempestade. Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que você está passando. No Salmo 93 fala que o Senhor é maior do que as ondas do mar. Ele é maior do que essa enfermidade, do que essa depressão. Deus é maior do que essas lutas. E os discípulos foram direto para Jesus. Ei, vai direto para Jesus. Acorda ele. Pai, me ajuda. Vai direto para Jesus. Não vai para o A e o B, não. Vai para o J, que é Jesus. Não é fácil passar por tempestade. Mas sabe, irmãos, como veio de repente a tempestade, a tempestade também veio em nossas vidas de repente. Mas ali Jesus estava no barco. Mas Charlotte, e se Jesus não estiver no barco? Se eu ver ele que não está no meu barco, o que eu faço? Tu vai desesperar? Certa ocasião, também teve essa. Quando Jesus ele alimentou a multidão, ele pediu para os discípulos passarem também para o outro lado. Só que Jesus não estava no barco. Então foram. E Jesus despediu a multidão e depois foi orar
sozinho lá. E os discípulos foram por barco. E adivinha, mais uma tempestade que agitou os corações, deixando com medo. Mas não tinha Jesus ali. Essa vez Jesus não estava dormindo. Você pode não ver Jesus, mas Ele te vê. Quando o barco já estava a alguns estádios, alguns quilômetros, e de madrugada, Jesus não foi imediatamente, mas de madrugada, o Jesus, ele viu o que os discípulos estavam passando. Ele vê a tempestade que você está passando. E a palavra diz assim, em Mateus 14, 24. Entretanto, o barco já estava longe e Jesus a sós. Entretanto, o barco já estava longe, uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Qual é o vento? Está vindo ao contrário da sua voz. Ei, tem a voz que acalma a tempestade. Então, de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Ei, Jesus não estava no barco. Os discípulos não viram Jesus no barco porque não estavam. Às vezes você vai ver Jesus no barco. Às vezes você não vai ver Jesus no barco. Mas o que eu faço nessa situação, Charlotte? Confia que Ele te vê. Confia que Ele está vendo você agora no barco. O mar é um mundo e nós estamos dentro desse barco, mas quem guia o nosso barquinho é Cristo. Confia nele. Ele é o nosso abrigo na tempestade. Confia que Ele vai vir ao seu encontro. Ei, Cristo estava olhando os discípulos passando pelaquela tempestade. E Jesus foi até o encontro deles, mas sobre as águas. Ei, Jesus vai ao teu encontro para acalmar essa tempestade, como nenhuma tempestade é para sempre. A sua também não vai ser. Sabe, eu aprendo que há tempestades necessárias para nós passarmos em nossas vidas. Sabe, apesar de doer, ela tem os seus benefícios. Como a chuva, quando cai, dá crescimento. Eu acho tão lindo que você pode ver que tudo fica verdinho e dá um crescimento, sabe? É lindo ver. Nossa, é muito lindo. E essa tempestade vai te dar o crescimento também. A tempestade ajuda a você confiar mais em Deus. Sim, a tempestade tem os seus benefícios. Eu sei que dói, mas não pula do barco não, daí você vai morrer afogada. Aí Jesus vai, pega com a mão e diz, por que teve medo? Sabe? Quando os discípulos viram Jesus andando no mar, começaram a falar, é um fantasma, como diz David Leonardo. Então, Pedro, se é mesmo o Senhor, permita que eu ande com o Senhor. Mas antes disso, Jesus falou assim, ó, não temas, coragem, sou eu. Ei, Jesus está dizendo para ti hoje, não temas, coragem, sou eu. Ei, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Então Jesus falou, vem Pedro, vem andar sobre as águas. Ei, vem andar na tempestade. Mas não pula, só vai quando Jesus te chamar. Aí Pedro foi andando, nossa, que experiência incrível. Pedro andando sobre as águas no meio da tempestade que apavorou. Aqui eu aprendo. Enquanto Pedro, o foco era Cristo, ele conseguiu passar na tempestade. Mas quando ele tirou o foco
de Cristo, ele começou a se afundar. Ei, não tire o foco de Cristo. Continue olhando para Ele. Porque se você tirar o foco de Jesus, o barco vai afundar. Porque você vai começar a ver o vento. Pedro, ele começou a ver o vento. E Jesus estava na frente dele. Mas ele começou a ver o vento, que era ao contrário, as ondas. E ele começou a afundar. Ele começou a fraquejar. Mas eu entendo. Quando a gente tira o foco de Cristo, a gente só vê a nossa incapacidade e achamos que não vamos conseguir. Ei, não dê atenção às vozes que dizem que você não vai conseguir. Ouve aquela que te diz hoje: não temas, coragem, sou eu. A mensagem é esta: quando você não vê Jesus no barco, não se desespere. O significado de você não estar vendo Jesus não significa que Jesus não está te vendo. Irmãos, Jesus vê tudo o que se passa no céu e sobre a terra. Ele vê você no meio dessa tempestade. Ele vê você nessa luta. Você diz que vai perecer, não vai não. A tempestade vai te ajudar a ver o sobrenatural de Deus. Vai ver o agir de Deus. Ele vem na hora certa. Com Jesus foi de madrugada ao encontro dos seus discípulos. E a Bíblia diz que ele estava vendo, ele viu. Que ele estava passando dificuldade. Ei, se Cristo te mandou remar, rema, confia, você vai chegar. O que é o vento ou o mar diante da voz que tudo fez? Tempestade não pode afundar aquele que o próprio Deus mandou. Rema. A palavra hoje para mim, que também é para mim, que eu também passo por tempestades, mas é para você também que está passando por tempestade, por momentos difíceis, que não está vendo Jesus no barco. Ei, há situações que você vai ver Jesus no barco, mas outras você não vai ver. Ei, estar com Jesus não te impede de passar por tempestade, mas tudo que Deus faz tem um propósito, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Permaneça no barco. Vai ter ensinamento, porque Cristo vê, Cristo vem, Cristo é a certeza, não duvida. Cristo socorre, Cristo ajuda. Aleluia! Permaneça no barco, mas se Cristo te mandar, vem, vai e não duvide. Você vai chegar no outro lado, em nome de Jesus. Você vai vencer com Cristo essa luta. Amém, meus irmãos? A palavra que eu tenho hoje é para você, de Deus. Coragem, não temas, sou eu. Cristo vai ao seu encontro. E a tempestade te dá esperança e te dá experiência. A gente vai passar por tantas tempestades nessa vida. Mas veja quando a tempestade você já passou. Lembra daquela tempestade quando tu disse que não ia conseguir? Você lembra que falou para Deus que não aguentava mais? Você lembra? E olha onde você está. E você não viu Cristo no seu barco, mas Cristo viu você no barco. Importa Cristo nos ver. Então, amém, meus irmãos. E hoje veja como você conseguiu. Você passou por aquela tempestade porque Cristo estava te vendo. E você vai ter experiência com Cristo. É tão bom. O sol sempre está atrás das nuvens pretas, nas nuvens cinza que vai chover. E quando a tempestade passar, o sol vai brilhar, mas não esqueça, o sol
sempre vai estar ali, mesmo você enxergando só as nuvens cinza. A tempestade não dura para sempre, assim como nenhuma provação durará. Mantenha firme com a fé em Cristo, com o olhar em Cristo, e viva um novo tempo para a sua vida. Amém? Amém, meus irmãos. Que o Senhor abençoe todos. Essa foi a mensagem de hoje para você, serviu para mim também. Vamos continuar firme. Vamos permanecer no barco, que é Cristo. Sabe, em meio à tempestade, é possível sentir a paz de Cristo. Mas é somente com Cristo. Irmãos, eu ia gravar só uma mensagem pequena, mas, nossa, já faz 16 minutos para lá. Mas que essa palavra frutifique no seu coração e dê uma palavra de ânimo, porque Cristo está ao seu lado e Cristo te vê. Ei, não temas. Creia somente. Que o Senhor abençoe, meus irmãos. Não esqueça de se inscrever no canal, que o vídeo chega para todos. Amém? E não se esqueça, ide pregar o evangelho a toda criatura. Aguente firme. A tempestade vai passar. Ouça a sua voz dizendo: estou com você. Então confie, vai.